Então, hoje nós vamos dar uma olhadinha na aula 20, que tem o título Consequências da Exploração Imperialista. Continuando dentro daquele tema que nós estamos estudando ainda, o conteúdo que nós vamos observar com mais destaque são impactos culturais e identitários do imperialismo, e o objetivo é identificar as principais consequências da exploração imperialista sobre os povos colonizados e suas culturas. Então, os impactos nas identidades culturais é o tema desse texto aqui, primeiro que nós vamos ver. Aí ele fala assim, ó, durante o contexto imperialista na África e na Ásia, os colonizadores impuseram suas línguas, religiões e sistemas educacionais, muitas vezes forçando os africanos e os asiáticos a deixarem de utilizar suas línguas nativas e abandonarem suas práticas culturais tradicionais. Então, muito do que aconteceu também aqui no Brasil, quando os nativos estavam aqui, e toda a sua cultura acabou ao longo do tempo, ao longo de todo o processo, sendo destruída. Então, aconteceu a mesma coisa lá na África. Então, com questão à língua e com questão às práticas culturais. Nós vamos ver alguns aspectos em outros textos aqui também relacionado a isso. Aqui aparece o sincretismo cultural. Os colonizadores europeus acreditavam que era preciso transformar ou mesmo destruir as tradições culturais africanas. Para quê? Para conseguir impor esse seu imperialismo. O destaque que as tradições culturais lá da África, elas estão muito ligadas à religião, à religiosidade desse povo. Esse fenômeno do sincretismo cultural e elementos culturais africanos foram entrelaçados à influência europeia. O que isso quer dizer? Foi aos poucos misturando, por causa da dominação, a cultura e os aspectos tradicionais da Europa dentro das tradições locais lá da África. Isso acabou trazendo essa mistura de elementos estrangeiros para o povo africano. Então, isso é o sincretismo cultural. A exploração de recursos culturais, que também tem um destaque muito grande. Muitos desses recursos foram retirados da África, apropriados pelos europeus para fins lucrativos, né? Então, arte, música, dança, tudo isso foi apropriado pelos europeus, né? Esses artefatos africanos eram obtidos por meio de espólios de guerra, saques, missões exploratórias e incursões científicas. Então, existe um grande movimento hoje para que seja devolvido esses artefatos para o povo africano. Então, é importante que isso aconteça. A devolução desses produtos que foram roubados, saqueados da cultura africana. Desenvolvimento econômico e dependências da África em relação aos países imperialistas, então é natural que através desse processo de colonização, os povos colonizadores, né, os europeus, deixassem que os povos africanos ficassem dependentes deles. Então, natural que isso também aconteça. A exploração de recursos naturais, né? Como a gente sabe, madeira, os produtos agrícolas para alimentar a indústria na Europa eram retirados da África. Então, esses produtos naturais, assim como aconteceu aqui no Brasil também, só para a gente frisar, certo? Monopólio comercial. Os colonizadores muitas vezes estabeleceram monopólios comerciais que limitavam severamente a capacidade das nações africanas de desenvolver seu próprio comércio e indústria. Os produtos industrializados eram importados de outros países e geralmente quem fornecia esses produtos era o próprio país colonizador. Então vão lá, retiram os recursos naturais, industrializam e aí depois você precisa importar uma matéria-prima que saiu do seu próprio país depois de ser industrializado e transformado em outro produto, em outro bem. Então, isso aí aconteceu muito também na África e acontece até hoje. A dependência financeira, a África tornou-se dependente de investimentos e empréstimos estrangeiros para financiar o seu desenvolvimento e sua infraestrutura.
estrutura. Os legados do imperialismo, né, as fronteiras arbitrárias. Isso aqui que é, para mim, o grande destaque, tá? Então, quando a gente olha esse mapa aqui, o que está em preto no fundo são os grupos diferentes que estavam localizados no continente africano. Em vermelho é a partilha que foi feita. Então, o correto seria o mapa da África ser esse que está em preto no fundo, porque tem grupos diferentes que vivem dentro desses espaços. Então, a partilha amontoa todos esses grupos dentro de uma nacionalidade. Então, essas fronteiras arbitrárias que até hoje causam conflitos étnicos na África, tá? Então, essa partilha aí que é o grande problema que a África enfrenta até hoje. As desigualdades econômicas, o imperialismo deixou uma herança de desigualdade econômica, né? Assolando esses países, alguns países com melhor desenvolvimento econômico, outros menos. Então, esse dedo do eurocentrismo também que causou essa desigualdade que nós vemos até hoje. Olha aí na notícia, crescimento econômico acelerado em África não eliminou completamente as disparidades de renda. Impactos na política e na governança, muitos países ainda enfrentam desafios relacionados à instabilidade política, corrupção e à governança ineficaz, que se justificam em parte pelas estruturas institucionais deixadas pelos colonizadores. Olha a notícia aí, golpes de Estado assolam ex-colônias francesas na África. Então, quem tiver a oportunidade de assistir o filme Pantera Negra, assista, que ele trata de forma brilhante esse tema, tá? Então, quem tiver a oportunidade de assistir o filme Pantera Negra, assista, que ele vai tratar de forma espetacular esse tema, tá? Esse filme não é só entretenimento, tá bom? Você vai assistir esse filme com um olhar e uma visão histórica, se apropriando de cada fala do filme nessas questões aqui, tá? Se você conseguir fazer esse link com o filme, você vai ter um ganho espetacular no entendimento dessas questões, tá? O segundo filme ainda, o Wakanda Forever, ele vai tratar também da questão dos povos mesoamericanos, que são os astecas, os maias e os incas, explicar de forma brilhante o que os colonizadores influenciaram no extermínio dos povos originários daquela região. Aí vai falar sobre essa questão da riqueza natural que a África possui também, principalmente levando em consideração o Império de Mali, e você vai observar no começo do filme que vai ter uma conferência da ONU, ali, uma reunião da ONU, que vai tratar desse assunto também, querendo colocar um fardo em cima dos povos africanos. Então, quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, assista com um olhar histórico, com essa visão do imperialismo que acabou assolando o continente africano e também o continente americano. Então, o objetivo de hoje era identificarmos algumas consequências da exploração imperialista sobre os povos colonizados e suas culturas. Nós analisamos aqui de que maneira a exploração imperialista impactou a economia e o desenvolvimento dos países colonizados, e também refletimos sobre as heranças e os desafios contemporâneos deixados pela exploração imperialista. E ficou também aqui a dica para que vocês assistam o filme do Pantera Negra. Os dois filmes são ótimos e vai trazer um grande ganho para você e para o seu conhecimento. Então, analisar esse filme com uma visão histórica, tá certo? Então, forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Coloca alguma coisa aí nos comentários, seu ponto de vista, sua visão. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta o vídeo. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.